Oi, Gabi. Bem-vinda, nega. Bem-vinda. Oi, Ering. Oi, Grazi. Tá, e tudo bem? Oi, Ana. Boa tarde, nega. Boa tarde. Oi, Lia. Saudades. Oi, Fran. Pessoal da Libertar Estética. Tá, tô doida pra visitar vocês, mas agora grávida não posso, né? Beijo, Pati. Muito bem. Oi, Fábio. Oi, Carlinha. Tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje mais ainda, né? Hoje é dia 27, então antes de tudo um feliz dia 27 pra gente. E hoje é um dia mais especial ainda. Quero falar um pouquinho sobre 27 de agosto, né? A propósito disso, deixar também registrados meus parabéns a todos os psicólogos, que são pessoas tão essenciais nas nossas vidas, que orientam, ajudam, trocam ideia, que se preparam para ajudar a gente, né? A entender a nossa história. Então tem minha melhor amiga de infância, eu sou amiga da Ju há 31 anos, é psicóloga, uma das mais estudiosas que eu conheço e sei o quanto é importante. A gente chama ela de, quando a gente compartilha os nossos problemas, o nosso quarteto de amigas, né? A gente fala que ela é o júri técnico, né? Igual tem o júri artístico e técnico da Dança dos Famosos, a Ju é o júri técnico, para fazer uma análise sobre como a gente está se sentindo. Ai, ai. Hoje eu vou compartilhar um trecho do livro Plano B. Esse livro eu já li faz bastante tempo. E ele é um livro que trata a questão do luto. Foi um dos primeiros livros que eu li. Eu ganhei da Johanna na época. Ela me deu primeiro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E aí depois ela me deu esse livro Plano B. Mas a questão específica que eu vou trabalhar sobre o livro é um trecho, realmente, é um parágrafo que fala de como é que a gente consegue lidar com situações de grande estresse, sabe? E se sair bem disso. Esse livro é incrível total. Oi, Super, que saudade. Oi, Letícia, Vilma, Karina, tudo bem? Oi, Felipe, tudo jóia? Oi, Daisy, da Costurando, beijo. Oi, Ali. Meu Deus, quanta gente massa. Oi, Tânia. Oi, Márcia. Tudo bem, Nayan? Então, assim, né? Dia 27 de agosto, hoje, o 27 dias completa 5 anos e nós estamos na turma 50. Então, 50 em 5, semana passada eu comentei que é o modo Juscelino Kubitschek, né? 50 em 5 total. E foram muitos os milagres que aconteceram nessa trajetória, então eu quero agradecer demais esse aniversário que a gente celebra hoje aqui na empresa, de uma linda história com 27 dias que deve e continuará seguindo muito. Eu tive algumas percepções nas 2 últimas semanas com relação ao Instituto. Eu não sei se todo mundo sabe, mas desde 2014, pós falecimento do meu irmão, eu e o Juliano, a gente tomou a decisão de abrir o Instituto. E o Instituto, desde aquela época, atende escolas públicas e particulares com os nossos serviços gratuitamente. E já foram 26 escolas. 26 turmas de escolas, aqui em Santa Catarina e em Curitiba, no Paraná. E eu recebi o contato de uma pessoa de Vinhedo, em São Paulo, querendo levar o trabalho do Instituto para as escolas do município. E eu fiquei assim, talvez tenha sido o maior ponto alto de agosto para mim, esse que eu estou compartilhando, porque eu venho refletindo muito sobre a contribuição social e me perguntando profundamente como é que eu posso movimentar educação, como já é o trabalho do Instituto, e esporte, que eu acredito que foi o que modificou a minha vida, porque quando a gente é atleta, quando a gente tem jogos coletivos, quando a gente procura por um objetivo, a nossa cabeça é diferente, eu acredito, para lidar com alguns dos nossos problemas naturais, assim, né? E aí, em refletindo muito, depois de conversar com o Fernando, que é essa pessoa de Vinhedo, junto com a sócia dele, eu pensei, tá aí, eu queria fazer o Instituto chegar a mais lugares e possivelmente é pela internet que a gente vai fazer isso. Hoje os voluntários vão até as escolas, que eu quero continuar fazendo dessa forma, mas dá para fazer mais, né? E eu acredito que o 27 dias tem uma estrutura e uma metodologia que a gente pode ofertar para essas escolas. Então eu estou muito grata por poder completar esses 5 anos de história com 50 turmas, com tanta gente massa e ter a oportunidade de ter por perto pessoas interessadas em contribuir socialmente, né? Saudade também, saudade, Bruna, meu Deus, que delícia te ver, nega.
Oi, Mauro Rodrigues, do Joia. Oi, Marta. Oi, Geise. Oi, Carol. Beijo, beijo. E então, um dia de celebração, né? Eu fiquei essa noite, eu sonhei um monte de coisas. Só que eu sonhei que eu estava lendo esse parágrafo desse livro para alguém no sonho. E então o livro é esse aqui, Plano B. Ele é escrito por duas pessoas. Obrigada, Manu. Ele é escrito por duas pessoas. O Adam Grant, ele é um autor que é bastante conhecido já agora no Brasil. Ele faz alguns best-sellers e o perfil dele é mais de pesquisa. Então, todo livro do Adam Grant, ele tem uma pegada, ele é um psicólogo, ele tem uma pegada de pesquisador, o que é muito legal, porque sustenta algumas das nossas opiniões, algumas pesquisas, né? E a Cheryl, que é a amiga dele, né? Ela perdeu o marido e os dois, naquela fase de luto, decidiram por estudar a questão do luto. Então, é um livro muito massa para quem está nesse processo e sustenta os passos para lidar com isso. É bastante legal. A gente pensa assim, o luto é uma coisa que eu vou estudar só quando eu perder alguém. Eu penso que a gente deve estudar o luto quando alguém perto de nós já perdeu alguém. Então, todo mundo, sabe, precisa se preparar para esse aspecto fundamental da vida. Tem algumas coisas que eu fico pensando que a gente deveria trabalhar na escola, assim. Voltar a trabalhar economia doméstica, moral e cívica, manter o esporte essencialmente, né? Trabalhar comunicação, relacionamento interpessoal e também o luto, né? Eventualmente dentro das aulas de espiritualidade, não sei, porque nem todo mundo associa dessa forma, mas é um debate importante falar sobre a linha do tempo, né? Então esse é um livro que eu realmente recomendo, assim, para qualquer pessoa, não só para quem está no processo de luto. E aí, talvez, ontem eu tive uma experiência em um atendimento que talvez por causa disso eu sonhei com esse trecho desse livro, e aí quero compartilhar com a gente para a gente poder fazer esse debate. E aí deixar a pergunta que me faz refletir sobre esse parágrafo, né? Que é quem que é o nosso botão, né? Já vai ficar claro essa pergunta. Diz assim: em estudos tradicionais sobre estresse, voluntários realizaram tarefas que exigiam concentração, como resolver charadas, enquanto eram obrigados a suportar sons desconfortavelmente altos a intervalos aleatórios. Eles começavam a transpirar e o batimento cardíaco e a pressão sanguínea se elevavam. Sentiam dificuldade para se concentrar e cometiam erros. Muitos ficavam tão incomodados que desistiam. Na busca de uma maneira de reduzir a ansiedade, os pesquisadores propiciaram uma escapatória. Quando o ruído ficava desagradável demais, os voluntários podiam apertar um botão para fazê-lo parar. Como seria de esperar, o botão fazia com que se sentissem mais tranquilos, cometessem menos erros e demonstrassem menos irritação. Até aí, nenhuma surpresa. A surpresa foi: nenhum dos participantes apertou o botão. Interromper o barulho não era o que fazia diferença, e sim saber que podiam interromper. O botão lhes proporcionava uma sensação de controle e permitia que suportassem o estresse. Quando uma pessoa sente dor, ela precisa de um botão. E eu grifei, eu tenho um jeito de fazer leitura em livro, e aí eu sempre marco assim com um travessão quando eu preciso ler tudo, faço os meus apontamentos aqui, todos os meus livros lidos são rabiscados, sabe? E lembro que quando eu li esse parágrafo, eu fiquei refletindo sobre quem eram os meus botões, o que era capaz de me trazer conforto ou sensação de algum tipo de controle para que eu pudesse escolher alguma coisa, no mínimo debater, né? E ontem em um atendimento, eu percebi que eu estava nitidamente sendo o botão de alguém, eu estava sendo... E na verdade é sempre como eu me propus a viver, assim. Essa coisa de a gente se tornar e ser para os nossos amigos, para nossa família, um espaço de debate, de conversa acessível, né, aberto e desprovido de julgamentos, dá conforto para que a gente possa trazer o nosso coração para conversar e falar das nossas angústias, dos nossos sonhos também, porque a gente não precisa falar só daquilo que nos tensiona, mas para refletir a vida é preciso que a gente tenha um espaço para fazer isso.
E talvez eu tenha sonhado com esse trecho do livro essa noite, justamente porque eu acho que o 27 dias faz essa função de ser super botão, assim. Talvez eu ainda me mantenha mais conservadora do que eu deveria sobre as metodologias que a gente faz na empresa, mas eu sempre quis manter a garantia de que as turmas fossem de um número tal de pessoas que eu pudesse, de fato, estar acessível ao ponto de ser para alguém esse botão para apertar. E eu noto que mesmo que todos tenham meu e-mail ou meu telefone, ou enfim, em sendo a facilitadora, e também toda a equipe esteja à disposição de quem faz parte dos grupos, que nem todo mundo acessa esse apertar do botão, essa escapatória diante do barulho que está lá fora, né? Mas que é um dos fundamentos do sucesso dessas 50 turmas, né, de 27 dias, 78 turmas, a gente está indo para o Life, a nossa 9ª turma de Lifelong Learning. Eu realmente acredito que isso, falando até do ponto de vista empresarial, esses dias eu estava pensando, eu quero, acho que abrir alguma coisa para debater negócios, porque eu gosto tanto e eu não tenho nenhum produto específico que debata business, né? E eu pensei, tá aí, é um debate essencial que a gente também perceba quais são as virtudes que carregam negócios e empresas que se mantêm mesmo diante do barulho lá fora. E eu vejo que toda a minha estrutura de ver o mundo e de crescer sempre foi procurando por mestres onde eu podia ter acesso ou debates profundos e abertos que respeitassem a minha forma de enxergar as coisas, mas que também me criticassem ou me desafiassem, mais do que criticassem, me desafiassem a refletir mais profundamente sobre os meus pensamentos, se tornaram grandes botões da minha jornada, né? Então eu comecei a pensar, a hora que eu decidi, né, por conversar isso com a gente, em como é que a gente tem se colocado à disposição do mundo. Ontem nessa conversa com essa pessoa, eu vi que ela precisava conversar, ela só precisava falar e expressar o que estava acontecendo. E foi muito especial poder ter feito esse papel ontem com muita clareza, de ser alguém que podia doar 40 minutos do seu tempo para compartilhar verdadeiramente e de maneira interessada aquilo que estava acontecendo com aquela pessoa que me ligou, né? Deixa eu dar um oi aqui. Carlinha Suspeita, 27 dias. Oi, Sumaia, beijo, nega. Obrigada aí, de 27 dias transforma vidas, muito obrigada. Oi, Julie. Oi, Fê. Nível do 27 dias, curso tão maravilhoso, Bru, linda. Nosso sucesso do cliente, já foi nosso sucesso do cliente, é nosso sucesso total em tudo. E obrigada, 5 anos de 27 dias, é muito legal, muito mesmo. Oi, Janice, que tá no 27 dias agora. Oi, Cleide, né? Oi, gato, tais aí? O Ricardo foi lá pegar o pretinho agora na escola. Muito bem. Então, assim, até em reforçando essa coisa... Obrigada, Vilma. Obrigada pelo teu carinho. Em reforçando, não há coincidências, né? Que hoje eu deixei meus parabéns aos psicólogos por hoje ser o dia do psicólogo. E todo mentor, né? Todo aquele que se propõe a ser um modelo de inspiração... os terapeutas, os psicanalistas, os psicólogos, os coaches, os professores, que eu acredito que são a nossa primeira grande inspiração, o nosso primeiro grande botão para apertar na vida. Hoje, para mim, em celebração ao 27 dias, é dia de reflexão sobre a essência de estar à disposição do mundo, né? Outro dia eu estava olhando o Instagram e aí veio uma mensagem que estava assim... Quando uma pessoa está passando por uma fase difícil e ela ajuda outra pessoa que também está passando por uma fase difícil, isso se chama amor. Fiquei tão emocionada porque eu penso que quando a gente opta no mundo por determinantemente, independente da nossa fase, manter como uma prioridade estender a mão, mesmo nos nossos momentos de maior dificuldade, isso cria um elo, um sentimento, alguma coisa muito poderosa que acaba por curar, talvez, os dois lados quando procuram se ajudar. É claro que é importante que a gente, quando está sentindo quando está vivendo algum problema mais específico, é sempre importante a gente procurar quem está, de repente, um pouquinho mais inteiro, né? Mas, muitas vezes, e que está, de repente, e que tem um instrumento, que tem um espaço específico para isso,
Só que ajudar é muito mais simples e muito mais acessível a todos nós. Conhecer a história de alguém, conversar de forma paciente, escutar verdadeiramente. Vocês sabem que eu sou muito fã dos livros do Dale Carnegie e considero os livros dele essenciais, especialmente Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Para mim são livros assim que tem que ter, sabe, que tem que ler sem pressa e durante a vida toda sempre colocar inclusive os princípios para serem conversados em casa, em família. E o Dale Carnegie, nos Princípios de Relações Humanas, ele traz como primeiro princípio, dizendo que sem esse princípio é impossível viver os outros, que é não critique, não condene e não se queixe, como a base, né, para conseguir viver todas as outras proposições de fato. Quando ele avança para os próximos princípios, no princípio 4 ele fala assim: torne-se verdadeiramente interessado pela outra pessoa. E é tão gostoso quando a gente inclui na nossa rotina esse movimento de estar com o outro quando o outro está conosco, né? Sem rota de fuga, mas se dedicando totalmente àquele momento de estar com aquela pessoa, já que ela esteve e está conosco naquele momento. Deixa eu ver aqui quem entrou. Perguntas, temos? Josi, Gabi, tudo bem, Mônica? Hoje é hangout de celebração de 5 anos de 27 dias. Também te amo, Anja. E 8 anos do nosso primeiro curso juntas, Ju. Que show. Então, assim, né? Deixa eu ver o que vocês estão me passando aqui. Essas 2 semanas que passaram foram muito legais, porque eu tô nas entrevistas para o pessoal que vai fazer a nossa nova formação. E tem tantas, assim, pessoas inteligentes, pessoas que são, assim, super posicionadas para ajudar o mundo. Fran, tem como ser voluntária aí com vocês? Tem sim, Fran. E o que está sendo reestruturado hoje, porque o que acontece? O Instituto sempre desenvolveu o nosso Life em escolas públicas e particulares. E aí, essas escolas, a gente levava o curso para os alunos e nas últimas turmas, pais e professores também. Porque eu entendi que todos os personagens ali, a gente nos debates com os voluntários, precisavam interagir nessa construção de um debate sobre plano de vida, né? E aí, com a pandemia, a gente deu uma estacionada, né? Porque o curso era sempre presencial e as escolas precisavam voltar e com tudo que a gente está vivendo, né? É mais difícil a gente levar isso hoje presencialmente para as escolas, sem contar que muito do que é online tá tornando o processo um pouquinho mais cansativo, porque a gente meio que passa o tempo todo de frente para o computador fazendo curso, e as crianças, os adolescentes, enfim, também estão passando por essa fase. Então, a minha visão nesse momento está sendo encontrar meios de capacitar os professores, de alguma forma, para trabalharem esses projetos de vida, junto aos alunos, e pensar na melhor maneira de retornar às escolas, né, na hora em que isso puder ser presencial novamente. Então, provavelmente, quando a gente relançar a página do Instituto, eu vou convocar voluntários aqui, e certamente tu pode ser voluntário. E assim, eu tenho pensado muito, eu até quero dizer pra gente que me interessa que a gente debata muito em sabendo assim que o nosso foco é a educação e o esporte, mas que há outros movimentos de contribuição que de repente podem acontecer e que a gente pode se unir para fazer alguma coisa, né? Então, me interessa muito conhecer quais são também os nossos objetivos aí em casa, sabe? Para a gente, em debatendo, construir essa nova jornada do Instituto, que hoje me preocupa coisas diferentes, assim, sobre, de repente, a adoção de algumas famílias voltada para a educação, mas garantir a alimentação. Eu realmente tenho refletido muito e discutido demais isso com o Ricardo aqui em casa e com quem faz os cursos também, porque eu tenho sentido muito mais vontade do que o normal ainda de participar e de estar engajada com alguma coisa que modifica o mundo mais ainda. Aqueles que talvez nunca poderiam fazer um curso nosso, alguma coisa assim, né? Mas eu vi uma vez um vídeo, acho que até já comentei sobre esse vídeo aqui, que é um X Factor, aquele de música, que o cantor, ele adotou 6 crianças. E aí ele conta rapidamente a história dele e ele fala
Eu vim aqui para provar para os meus filhos que se o pai deles pode realizar um sonho, eles também podem. E aí ele disse que o que ele notou é que quando ele conheceu aquelas crianças, que porque elas estavam apenas sobrevivendo, elas não tinham espaço para sonhar. E eu vejo que existe uma distância entre o trabalho que a gente executa com condição de refletir sobre fazer escolhas com quem está eventualmente sobrevivendo, né? Então, educação e esporte, e como levar isso para a base, né? E como transformar a partir daquilo que a gente sabe, com os recursos que a gente tem. E aí eu penso que isso também passa por como a gente se habitua a escolher as nossas coisas dentro de casa, né? Se a gente trabalha com qualquer tipo de excesso, como fazer esses cortes e como garantir que a gente vai ter uma vida com aquilo que de fato a gente precisa. Então, tem tantas coisas interessantes para promover em termos de reflexão sobre esse mergulho, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão me falando. Que reflexão maravilhosa. 27 dias e life mudou minha vida. Muito obrigada. Te amo, neguinha. Eu tô aqui com o troféu abacaxi de ouro que muita gente tem em casa. Aqueles que fazem o 27 dias e pontuam alto e levam em frente recebem o abacaxi de ouro em casa. E esse aqui é a nova versão do abacaxi de ouro. E tenho ouvido muito de que o que nos incomoda no outro diz mais sobre nós. O que você pensa sobre isso? Oi, que pergunta delícia. E sabe que tem aquela frase muito clássica de quando Pedro fala de Paulo, sabe-se mais de Pedro do que de Paulo, né? Tem uma frase do Aristóteles que diz assim, que nada chega à cabeça que não passe pelo coração. Então, toda relação que nos causa algum tipo de afetação, essa relação ela tem a capacidade de transformar a forma como a gente se comporta. E a primeira porta que ela abre é a porta do nosso coração. O afeto não é só o carinho, a paixão e a admiração. O afeto também é o desconforto, o despeito, a angústia. Então, quando uma pessoa, independente de que nível de relação tenha conosco, ela promove algum descompasso nessa abertura de porta do coração, ela está naquele momento se apresentando, como muitas vezes, um mestre que é um grande professor sem ter cara de mestre e de professor. E a pessoa que, então, coloca a gente nessa corda bamba do equilíbrio aí e a gente se desequilibra de fato, ela aponta para alguma coisa que eu tenho que confessar que existe dentro de mim. Eu preciso colocar luz em alguma sombra que eu continuo carregando. Seja uma memória, um acontecimento, um segredo guardado, alguma característica que de fato eu preciso enfrentar em função de algum medo. Outro dia eu vinha pensando que a gente nasce e vai aprendendo um monte de coisa. E que chega uma fase da vida que esses mestres aparecem para a gente desaprender, né? Então tem um montão de coisa nada a ver que a gente aprendeu que é preciso desaprender, né? Então, muitas vezes a nossa pretensão ou arrogância ou desconfiança ou afastamento, isolamento, algum tipo de maturidade geral, isso tem que ser desaprendido para a gente aprender por aquele mestre, que nem sempre tem cara de professor, que nos causa algum tipo de afetação. Quando Pedro fala de Paulo, de fato, sabe-se mais de Pedro que de Paulo, e isso, assim, eu considero uma das coisas que eu mais faço na vida, sabe? Procurar por afetação para que eu possa saber quem eu sou. É muito autoconhecimento. Conviver com esse olhar que utiliza esse sentimento que o outro causa para se estudar, né? Então é uma sabedoria olhar, na minha visão, isso que o outro nos causa para a gente crescer nessa noção de autopesquisa e de autoconhecimento, né? O que o outro causa realmente é poderoso. Oi, Joyce, bem-vinda, nega. Oi, Vá. Oi, Ali, beijo, beijo. Muito bom, muito bem. E mais perguntas, people? Adorei a pergunta, né? Porque se a gente se utilizasse mais de como a gente sente, também não é só o autoconhecimento voltado para aquilo que é sombrio, né? Tem uma ferramenta que eu amo muito, que é a modelagem, que pensa assim, tá, quem que no mundo pode me inspirar, né? Quem eu admiro? Da mesma forma que uma pessoa pode incomodar, ela também pode inspirar, né? Ela também pode aquecer a nossa vontade de ação.
E quando a gente admira uma pessoa, a gente admira algo que a gente já tem. Porque a gente só é capaz de reconhecer alguma coisa que em algum dia já passou pelo nosso olhar, né? Então, se em algum momento eu me considero uma pessoa comunicativa, é capaz que eu admire uma pessoa com a mesma capacidade, só que melhorada. Então, aquela pessoa é capaz de saber, de endossar um traço que eu tenho e de, pelos caminhos que já percorreu, me mostrar quais caminhos eu posso percorrer para me tornar uma pessoa que comunica ainda melhor, né? Então, a gente tende a ver, quando fala-se mais quando Paulo fala de Pedro, a ver no Pedro, né, as coisas que eu também tenho de bom. Né? Então, eu gosto muito do não critique, não condene, não se queixe. No não critique, quando a gente olha o outro, a gente aprende com ele. Quando a gente elogia, a gente aprende sobre nós também, né? Então, assim, em fazendo um elogio, acaba por ser um autoelogio. As pessoas que nós admiramos e com quem a gente convive. E quando a gente foca nisso, que é a virtude, a gente acaba por aprender coisas sobre nós e a encontrar caminhos para melhorar naquilo que a gente já sabe, né? Deixa eu ver aqui. Obrigada aí. Oi, Manu. Beijo, nega. Valeu, Ju. Oi, Luciane. Beijo, nega. Vá, você já viu sobre o learnability? Fala sobre esse conceito, aprender, desaprender e reaprender. É bem essa, né? E chique, né, people? Cada dia que passa a gente acessa nomes mais tchan pra gente lembrar de respeitar as coisas básicas, né? Aprender, desaprender, reaprender. E independente da fase. Eu tenho trabalhado... Oi, Dani. Eu tenho trabalhado muito na minha cabeça a questão da humildade e de entender esse traço de acolhimento sobre a minha própria ignorância e sobre tudo que eu aprendi que eu preciso desapegar, que eu preciso desaprender. E muitas das trilhas que a gente percorreu vai esperar de nós que a gente tenha a humildade de pedir desculpas, que a gente tenha a humildade de reconhecer que a gente errou, para então começar uma jornada aprendendo de novo, né? Independente da fase. Eu acho isso assim muito crise dos 40, sabe? Meu Deus, como isso tem a ver? Eu suspeito que tem a ver. Tudo que eu tô passando com muita intensidade sobre esse olhar da segunda grande fase da vida que meio que se aproxima, né? Também com a gravidez e tudo, enfim, né? Tudo vai tornando mais intensa essa busca pelo desaprender coisas que não são úteis, né? Obrigada, Manu. Obrigada de coração. Então, assim, quero deixar o livro do... Oi, Thaís! Super Crise dos 40. A crise dos 40, eu considero ela uma crise sobre a independência. Cadê o Pretinho? Dormindo? Oh. Queria mostrar o Pretinho, tá numa fofaleza, turma. E chegou dormindo da escolinha. Eu acredito que a crise dos 40, ela se apresenta pra gente como uma crise da independência. Cada fase tem o seu olhar sobre as angústias que promovem o grande movimento de crescimento até a próxima fase trazer mais um grande movimento de crescimento, né? E eu sempre observei a crise dos 40 como uma grande crise direcionada à liberdade de escolha, porque quando a gente vai chegando perto dos 40, eu acredito que a gente já viveu muita coisa, né? A gente experimentou muitas coisas, acertou e errou, né? Muitas vezes sobre várias coisas, então ser livre para escolher abre um vazio muitas das vezes, né? Porque a gente pode, então, desaprender, a gente pode desapegar, a gente pode dar limite às coisas para começar a dizer sims cada vez mais bem escolhidos. Ontem eu falei sobre isso, falei, cara, eu acho que eu estou melhorando nos sims que eu estou dizendo, não dizendo mais nãos, né? E avaliando e escolhendo melhor cada sim. E isso, na minha cabeça, tem muito a ver com mudar, com aproveitar desse momento de maior vazio, né? Que acaba sendo causado pelo desprender-se das coisas, para começar uma nova jornada com outro olhar nos próximos 40 anos, né? Oi, Nanda, obrigada, nega. Por isso que a gente não desgruda de ti, Vá, tão sábia, tão inspiração. Obrigada, nega. Tudo suspeito aqui, pelo jeito. Bem isso, Vá, me sinto assim agora, já nos 42. Você vê nosso desenvolvimento com o olhar dos setênios? Sim. Quando eu dei uma olhada nos setênios da antroposofia, eu adorei aquele negócio. Falei, nossa, que massa, faz todo sentido, né? E quando eu coloquei para dentro de sala esse olhar dos setênios para as idades que apareciam dentro de sala, eu vi que havia algumas coisas que coincidiam muito, assim, por cada fase da vida, né?
quando eu tinha ali a etapa dos 14 até os 21 anos, no terceiro setênio, passadas as 2 primeiras infâncias ali, era muito a expressão das emoções e o como viver os primeiros nãos, as primeiras grandes frustrações, como uma primeira grande revisão de como a gente aprendeu a se emocionar na vida, né? Que tem uma raiz muito profunda na primeira fase, né? De 0 a 7 anos ali. Aí, quando vem o pessoal de 21 a 28 anos, eu brinco que é a fase do tô perdido, porque quando a gente quer desbravar mais dos nossos talentos, das nossas habilidades, a gente quer conhecer e experimentar mais para desbravar um pouco mais as questões voltadas para os nossos talentos. E só que é uma fase que culturalmente a gente tem que estar trabalhando, tem que estar mega bem resolvido, né? Então tem um olhar do 21 ao 28 ali que era muito comum dentro de sala, e é muito comum dentro de sala, o tô perdido nessa etapa. E aí quando passa para o próximo setênio, que é de 28 aos 35 ali, que é a fase do quero casar, quero independência financeira, quero construir meu patrimônio, quero conhecer se eu tenho algum legado para deixar. E aí depois, quando eu mesma desenho essa linha do tempo, na minha observação, eu vejo que deixa de ser um setênio e passa a ser uma década ali, de 35 a 45, que é quando a gente começa a ter uma preocupação maior sobre o futuro e não em resolver o passado, que é a característica principal da crise dos 40, né? Deixa o passado, vamos, né, se desprender do que precisa, e aí entra a crise da autonomia, que é muito comum na aposentadoria, né? Porque a gente tem uma rotina. Eu lembro que quando eu saí do colégio, lá tinha os interséries de todos os esportes que eu gostava, tinha as Olimpíadas, e isso acabou para mim no terceirão. Não tinha, dentro da instituição onde eu fui estudar, a mesma estrutura de esportes, né? E eu me senti muito vazia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Era atleta até ontem e agora eu não tenho mais espaço para isso. É como uma crise dos 40 sobre, putz, o que eu vou fazer do futuro com tudo que eu já tenho, já sei, né? Quais escolhas eu vou fazer. E aí depois eu observo um grande recomeço, né? De fato, emocional, essa ação, essa melhor reação e uma ação então pensada diante das coisas que acontecem se modifica muito depois que a gente passa, eu acredito, e é o que eu observava em sala e observo em sala, pós-crise dos 40, né? Deixa eu ver aqui. Ser livre para escolher gera realmente um vazio interno. Pensava sobre isso essa semana. A gente está mais acostumado a lidar com algumas coisas que vão ajudando a gente a ir se conhecendo para fazer melhores escolhas. E estruturas mais preparadas são mais comuns ao nosso tipo de raciocínio, né? Eu noto isso na formação, inclusive. A formação, antigamente, cada um desenvolvia seu próprio método, né? E eu fui percebendo que era mais confortável inicialmente que os nossos métodos fossem usados e muito praticados, até que com aquela experiência da prática, cada um pudesse de fato desenvolver a sua metodologia, a sua própria forma de pensar e raciocinar. Por isso eu acho tão assim, sinto que é tão útil a primeira grande fase da vida, porque ela é experimentação, até que a gente possa eleger aquilo que fez sentido e desenvolver a nossa própria forma de viver. Para mim, esse olhar, por exemplo, é sobre a questão da administração do tempo. Sempre que alguém me pergunta sobre a melhor maneira de administrar o tempo, eu penso, mas essa é uma resposta muito íntima. Porque a gente teria que ter liberdade de eleger a melhor ordem para a gente fazer as coisas e então organizar o nosso tempo. Só que essa autonomia demanda experiência, demanda observação, demanda modelagem, muita troca o tempo todo, até a gente definir pela nossa própria forma de fazer, né? A crise dos 50 já, eu estou na crise dos 40 com 35. E muita coisa acelera, né, a crise dos 40, especialmente porque a gente está numa fase de muito mais angústia e de muito mais intensidade de emoções e sentimentos. Na teoria ali, reza que com 35 anos seria uma crise dos 40 precoce e 45 tardia. Hoje, se eu pudesse debater com o Jung e aqueles que falam sobre a crise dos 40, eu argumentaria diferente. Eu penso que a gente, como vai viver muito mais, normalmente, do que quando essa teoria começou a ser debatida, é muito possível que a crise se estenda para depois, né? Ou que ela seja muito antecipada em função dessa intensidade toda, né? Mas hoje a gente consegue postergar muito mais as nossas angústias do que antigamente, né? Hoje a gente tem mais recursos para fingir que não está vendo o que está acontecendo do que tinha antes, basicamente, né?
Deixa eu ver. Eu daqui 1 ano e 1 mês já vou entrar na crise dos 60. Que legal, Vilma. Parabéns. Muito bem. Uma boa hora para refazer o 27 dias. Cheguei aos 40 e tudo que disse faz total sentido, né, Paty? É mais ou menos por aí. People, obrigada pelos 5 anos de 27 dias, pelas 50 turmas. É 27 de agosto, o aniversário super oficial desse curso tão maravilhoso que me levou a tantos lugares e a tantas pessoas. Então, hoje é dia de celebração e de registro, né, dessa gratidão e de manter a gente sempre acessível, próximos aqui na nossa live de toda sexta-feira ou nos retornos que a gente tem desejo de fazer no 27 dias, torcendo para que a turma 50, que começa agora em setembro, seja uma turma de muita alegria, como são todas as outras, para que essa celebração seja para a gente um marco também. Tá? Falei hoje, para quem está chegando agora, desse livro, Plano B, fiz a leitura de um parágrafo já no começo, e a reflexão principal sobre a gente ajudar e se colocar à disposição tá lá no começo, tá? Valeu, Janice, obrigada pelo 27 dias também, tá? Um beijo carinhoso, people, e um bom final de semana. Valeu, Marta, obrigada a todos que fizeram 27 dias, cara, quanta gente legal aqui, né? Beijo, amo a gente, muito, muito obrigada.